E se, de repente, alguém te pedisse, explique o universo, mas sem usar nada do que Einstein descobriu? Parece impossível, não é? Porque, mesmo que a gente não perceba no dia a dia, muito do que sabemos sobre o cosmos hoje se apoia nas ideias dele. Mas, será que dá para tentar? Será que o universo ainda faria sentido? Olá, eu sou o Rafael, e esse é o Papo de Nerd, onde eu trago as perguntas que aparecem na minha cabeça, já com as respostas que encontrei para elas. Hoje a gente vai conversar sobre esse desafio intrigante. Como seria tentar explicar o universo sem as contribuições de Einstein? O que sobra se tirarmos da conta a relatividade, o espaço-tempo, a dilatação do tempo? Será que o GPS continuaria funcionando? Será que nossas explicações ainda bateriam com as observações? Antes de continuar, aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda demais o Papo de Nerd a crescer e me motiva a continuar trazendo reflexões assim. Vamos juntos nessa? Agora pensa comigo. Se a gente realmente tirasse Einstein da equação, o que sobraria para explicar o universo? Vamos começar pelas coisas práticas, aquelas que a gente usa todos os dias sem nem pensar. O GPS do seu celular, por exemplo, depende diretamente das correções de tempo previstas pela relatividade. Os satélites que orbitam a Terra funcionam em um ambiente onde o tempo não passa exatamente igual ao tempo aqui embaixo. Sem essas correções, seu GPS erraria a sua posição em quilômetros em questão de minutos. E isso não é só papo de ficção científica. É engenharia aplicada. O mesmo vale para aceleradores de partículas, como o CERN. As partículas ali dentro viajam a velocidades próximas à da luz. E sem as previsões da relatividade, as contas simplesmente não bateriam com o que vemos nos detectores. O universo que a gente observa hoje, das galáxias aos buracos negros, não faria sentido sem essas correções. Então a pergunta continua no ar. Se a gente ignora tudo isso, como ficaria o nosso mapa do universo? Será que ele ainda se sustenta? Uma coisa que muita gente não percebe é que o próprio Einstein não tratava suas ideias como verdades absolutas. Ele não publicou a relatividade como quem diz, eu descobri tudo e está fechado. Muito pelo contrário. Quando se deparou com a constante cosmológica, por exemplo, ele tentou ajustar suas equações porque na época acreditava-se que o universo era estático. Depois, quando novas evidências surgiram mostrando a expansão do universo, ele mesmo duvidou de suas próprias contas. Chamou a constante de o maior erro da minha vida e seguiu em frente. Mas olha a ironia. Anos depois, quando observações mostraram que o universo não só se expande, mas se expande de forma acelerada, a tal constante voltou a fazer sentido. Ou seja, até Einstein achava estranho algo que mais tarde se confirmou. Isso mostra que a ciência não é orgulho pessoal. É um processo contínuo. Não importa o nome de quem propôs. Importa se as contas fecham e se o universo observado confirma. E é aqui que entra algo que pouca gente comenta, mas que faz toda a diferença. O método científico. Muita gente imagina que os cientistas criam uma teoria e passam o resto da vida tentando defendê-la a qualquer custo. Mas, na verdade, é o contrário. O método científico foi feito para evitar esse tipo de viés. A ideia não é provar que você está certo. A ideia é tentar provar que você está errado. Einstein trabalhou exatamente assim. Ele criou suas equações e passou anos tentando encontrar inconsistências. Quando não encontrou, publicou com todas as limitações que conhecia. E a partir daí, a comunidade científica inteira entrou em cena, testando, refazendo contas, propondo experimentos para derrubar a teoria. Só que cada tentativa de refutar acabava confirmando ainda mais. Essa construção coletiva fez com que a relatividade não fosse apenas a teoria de Einstein, mas uma das bases mais sólidas da física moderna. Não porque alguém quis, mas porque ninguém conseguiu provar o contrário. Um dos exemplos mais simples, e ao mesmo tempo mais impressionantes, para entender a relatividade é o famoso paradoxo dos gêmeos.
Imagine que você e seu irmão gêmeo têm exatamente a mesma idade. Um de vocês parte numa viagem espacial a 80% da velocidade da luz. Para você, lá na nave, passam 10 anos. Quando você retorna, espera encontrar seu irmão com a mesma idade somada aos mesmos 10 anos. Mas as contas mostram outra coisa. Pela fórmula da relatividade restrita, o tempo do viajante se dilata em relação ao tempo de quem ficou na Terra. Enquanto você viveu 10 anos a bordo da nave, aqui na Terra se passaram aproximadamente 16. Você volta com 20 anos e encontra seu irmão com 26. Parece ficção, mas é matemática, e foi comprovada em experimentos com partículas que viajam a velocidades extremas. Agora pense, se tirarmos a relatividade dessas contas, isso simplesmente não fecha. O universo como o entendemos ficaria incoerente. E é aqui que a gente chega a algo ainda mais profundo do que apenas física. Porque quando alguém tenta explicar o universo sem Einstein, o que ela está fazendo, muitas vezes, sem perceber, é negar um processo inteiro de honestidade intelectual que construiu a ciência moderna. Não é só sobre uma fórmula, é sobre como pensamos, questionamos e buscamos a verdade. Einstein não foi um gênio que se fechou na própria certeza. Foi alguém disposto a duvidar de si mesmo e publicar mesmo sem todas as respostas, abrindo espaço para que outros o desafiassem. E ao longo de décadas, cada tentativa de refutação acabou reforçando aquilo que ele havia descoberto. A relatividade não é um monumento ao ego, mas ao método. Ao esforço de uma comunidade que testou, confirmou, ajustou e pouco a pouco revelou um universo que faz sentido, mesmo que às vezes pareça absurdo. E se você olhar bem, isso é algo que a gente pode levar para a vida também. Quantas vezes nós mesmos rejeitamos ideias novas só porque parecem estranhas? Quantas vezes preferimos as sombras na parede a encarar a luz lá fora? Às vezes, aceitar que não sabemos tudo é o primeiro passo para crescer. Então, da próxima vez que alguém disser que a relatividade está errada, lembre-se, não é questão de opinião, é questão de observação, de matemática, de realidade testada. E mais, lembre-se que a ciência não é feita para confirmar certezas, mas para desafiar todas elas. Se essa reflexão fez sentido para você, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta aí embaixo. O que mais você acha que a gente ainda não entendeu sobre o universo? Quem sabe isso não vira tema de um próximo vídeo aqui no Papo de Nerd. Obrigado por assistir e até a próxima.